No terceiro trimestre da sua gravidez, o seu corpo produz até 100 vezes mais melatonina do que você produzia antes de engravidar. 100 vezes. E 24 horas depois do parto, que o bebê nasce, esse nível despenca, de penhasco, do abismo abaixo. E ninguém te conta. Você acha que está com insônia, acha que é ansiedade, acha que tem alguma coisa errada com você, mas não tem. Tem uma molécula inteira sumindo da sua corrente sanguínea, de uma hora para outra. E a noite que era pesada virou uma madrugada acordada. E hoje eu vou te explicar o que a ciência sabe sobre a sua melatonina, do positivo ao puerpério, e por que entender isso muda tudo. Eu sou Camila Bamberg, consultora materno-infantil, e aqui informação acolhe e transforma sua vivência materna. E se você está grávida, se você acabou de ter um bebê, ou se você está pensando em engravidar, esse vídeo é para você. Senta, pega uma água e vem comigo. Antes da gente entrar no que muda na gravidez, eu preciso que você entenda o que é essa molécula, a melatonina. Ela é um hormônio, mas não é um hormônio do sono no sentido que vendem na farmácia. Não é um sonífero. A melatonina é um hormônio que avisa o seu corpo que é noite. O seu cérebro tem uma estrutura bem pequenininha, do tamanho de um grão de arroz, chamada glândula pineal. E ela fica no meio do cérebro. E ela tem uma função quase mágica: traduzir luz em hormônio. Quando escurece, a pineal acende, ela libera melatonina na corrente sanguínea. E aí todo o corpo recebe o recado: é noite. Hora de diminuir o cortisol, hora de se preparar para dormir. E quando amanhece, a luz bate na sua retina, vai para o caminho neurológico direto para a pineal e ela apaga. A melatonina cai e você acorda. Esse é o seu relógio circadiano, o relógio que define o seu dia e sua noite. E ele funciona, ou pelo menos funcionou assim a vida inteira para você, até você engravidar. Mas agora presta atenção aqui. Quando você engravida, a sua melatonina começa a subir. E não é uma mudança sutil, é uma mudança gigante. No primeiro trimestre, ela já está mais alta do que numa mulher que não está grávida. No segundo trimestre, mais alta ainda. E no terceiro trimestre, em estudos com amostragem bem controlada, ela chegou até 100 vezes maior do que mulheres não grávidas. 100 vezes. E aqui que tá o que faz isso ser impossível de explicar pela pineal sozinha. A pineal não cresce na gravidez, ela continua do mesmo tamanho de um grão de arroz. Mas então, de onde vem tanta melatonina? A resposta foi descoberta nos últimos 20 anos de pesquisa. Ela vem da placenta. A placenta, que é esse órgão que o seu corpo construiu do zero para sustentar o seu bebê, é uma fábrica de melatonina. Ela tem as enzimas necessárias para produzir o hormônio. Ela libera ele direto na corrente sanguínea e ela trabalha 24 horas por dia. Eu quero que você pare por um segundo e absorva isso. O seu corpo construiu um órgão inteiro que não existia antes, e esse órgão, entre todas as funções, é uma fábrica de melatonina que opera em escala industrial. E a mulher grávida não é a mulher de antes com o bebê dentro. E o seu sono na gravidez, principalmente no terceiro trimestre, reflete e muito. Tem mulher que dorme pesado. Tem mulher que sonha demais. Tem mulher que sente sono em horário que nunca sentiu antes. Isso não é frescura. Isso é bioquímica. Só que a pergunta que vem agora é por quê? Por que o corpo gasta tanta energia produzindo melatonina na gravidez? E os pesquisadores que estão ainda estudando sobre isso, eles descobriram que é impressionante. A melatonina não é só um hormônio do sono, ela é também um antioxidante poderoso. Ela protege as células
contra danos, ela tem uma ação anti-inflamatória e ela atravessa com facilidade a placenta e a barreira hematoencefálica do seu feto. Ou seja, a melatonina que o seu corpo produz chega no seu bebê direto, sem filtro. E o bebê tem receptores de melatonina espalhados pelo corpo dele desde muito cedo na gestação. E está pronto para receber esse hormônio. E aqui está a parte que eu acho que é mais bonita de toda essa história. A melatonina materna é a primeira lição de ritmo circadiano que o seu bebê recebe. E à noite, quando você dorme, a sua melatonina sobe. Ela atravessa a placenta, chega no bebê e o sistema dele aprende. Isso é noite. E de dia, a sua melatonina cai, chega menos no bebê e o sistema aprende. Isso é dia. E antes de nascer, antes de ver a luz, antes de respirar primeiro o ar, o seu bebê já está aprendendo que existe dia e noite. E quem está ensinando é o seu corpo. Por isso, gestante que trabalha em turno noturno, exposta à luz artificial, nas horas em que deveria estar no escuro, tem a melatonina reduzida. E essa redução tem um impacto mensurável no metabolismo do bebê, com efeitos que aparecem na infância ou até na adolescência. Então não é frescura proteger a gestante do trabalho noturno, é proteção do bebê que está se programando lá dentro. Mas agora vem a parte que poucas mulheres entendem. O que eu preciso que você entenda. Quando o bebê nasce, a placenta sai junto. Isso você sabe. Mas o que ninguém te disse é que junto com a placenta vai embora a fábrica de melatonina. Mais ou menos 24 horas depois do parto, a melatonina materna despenca. Em um estudo com coleta seriada, os níveis caem para patamares próximos das mulheres que não estão grávidas em algumas horas. Pensa comigo, o que isso significa? O seu corpo passou 9 meses operando num sistema, um sistema com 100 vezes mais melatonina do que o normal, um sistema com placenta produzindo, regulando, sustentando, e de um dia para o outro, esse sistema acabou. Você está no puerpério, você está aprendendo a amamentar, o bebê está acordando de 2 em 2 horas, você não dorme uma noite inteira, já faz semanas. E essa melatonina, e a sua melatonina, que era o seu sonífero natural, sumiu. Isso tem um nome biológico, isso é a tempestade hormonal do pós-parto. Isso faz parte do tabuleiro. A insônia do puerpério não é frescura, não é falta de organização, não é porque você não dá conta, é química. E quando uma mulher que chega para mim dizendo: ai, Camila, eu não consigo dormir, mesmo quando o bebê dorme eu não durmo, eu não preciso explicar para ela que ela é capaz. Ela já é capaz, ela sabe disso. Ela está fazendo o impossível todos os dias. Mas o que eu preciso explicar é que o corpo dela está atravessando uma das maiores quedas hormonais que existem no organismo humano. E que isso é esperado e, como clichê, vai passar. Agora, o que dá para fazer? Primeiro, é respeitar a luz. A sua melatonina, mesmo no pós-parto, depende de luz e escuro. Ela responde ao ambiente. Então, de manhã, abra as cortinas, saia para a varanda, tome um sol nos primeiros 30 minutos depois que acorda, mesmo cansada, mesmo de pijama. A luz da manhã é um gatilho potente que existe para resetar o seu relógio. À noite, honre a noite. Abaixe a luz da sua casa depois das 18, 19 horas. Troca a iluminação branca por amarela. Se for amamentar de madrugada, use luz baixa, uma luz vermelha se possível, porque luz branca na madrugada, ela só interrompe a melatonina sua. E segundo, confiar na amamentação. Se você está amamentando, eu tenho uma notícia que vai contra tudo que falam por aí. Mulher que amamenta exclusivamente dorme em média 30 minutos a mais por noite do que mulheres que usam fórmula. E mais, o sono profundo, aquele sono restaurador, é maior em mulheres que amamentam. Em um estudo com polissonografia, mães amamentando tiveram em média 182 minutos de sono profundo por noite.
Já mães usando fórmulas tiveram 63 minutos, quase 3 vezes menos. E por quê? Porque a prolactina, que é o hormônio que produz o seu leite, induz o sono profundo. Ele é uma espécie de sonífero natural que o seu corpo produz toda vez que o bebê mama. Então aquela sensação de quase apagar enquanto amamenta, lá na madrugada, não é descontrole. É química ajudando a voltar a dormir o mais rápido possível. A natureza pensou em você também. E terceiro, aceitar que o sono mudou e que não vai voltar a ser como era antes. E eu sei que isso dói, mas eu prefiro te falar a verdade. O sono de uma mulher que gestou, de uma mãe que amamenta, é fragmentado, mas é mais profundo. O sono da mãe no puerpério é diferente, só que ele é funcional. O seu corpo aprendeu a fazer mais com menos. Você não está em falência. Você está em outro sistema operacional. E quarto, o mais importante aqui é pedir ajuda. Mulher privada de sono crônico tem 3 vezes maior risco de depressão pós-parto. Isso não é frescura. Tem um estudo, tem evidência, tem nome. Se você está sem dormir há semanas, se a noite virou pesadelo, se você acorda já chorando, isso não é normal. Isso não é para atravessar sozinha. Procure ajuda. Conversa com seu obstetra, procure uma consultora materno-infantil, procure uma psicóloga perinatal. Pede para alguém da família dormir uma noite com o bebê. Cuidar de quem cuida não é favor, é infraestrutura. E eu quero que você feche esse vídeo lembrando de uma coisa só. O seu corpo construiu um órgão inteiro para produzir melatonina para o seu bebê. Construiu do zero, trabalhou 9 meses e entregou. E quando esse órgão saiu, o seu corpo entrou numa adaptação que não é simples, nem não é rápida e não é silenciosa também. A insônia do puerpério tem causa. O cansaço extremo dos primeiros meses tem explicação. E a noite que parece interminável tem biologia por trás. E saber disso muda tudo. Porque quando você entende, você para de se culpar. Você para de achar que está enlouquecendo. Você para de comparar a sua noite com a noite da sua amiga que ainda não teve filhos ou com a sua própria noite de antes de engravidar. Você passa a se ver como você é agora, uma mulher num sistema operacional novo, aprendendo, adaptando, sobrevivendo. E a sobreviver com informação certa fica menos solitário. E se esse vídeo te tocou em alguma coisa para você, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta como está sendo seu sono, em que fase você está, o que mais te surpreendeu desse vídeo. Eu leio e eu respondo. Segundo, se inscreve aqui no canal. Aqui no canal a gente fala muito sobre o que ninguém contou. Sobre a amamentação, sobre o sono do bebê, sobre o puerpério, sobre maternidade real, com ciência e com colo. E terceiro, manda esse vídeo para uma mulher que precisa ouvir isso hoje. Uma grávida, uma puérpera, uma amiga que está no meio do furacão talvez. Se você quer ir mais fundo, se você quer acompanhamento para esse momento, desde a gestação até o nascimento do seu bebê, clica no link aqui embaixo, mundodemãe.com.br e me chama lá, porque você cuida da vida que cresce e o Mundo de Mãe cuida de você. Se vemos no próximo vídeo.